estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. E no BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com o Dirceu Gardel, que é CEO do Boa Vista, empresa que opera o SCPC, famoso Serviço de Proteção ao Crédito, e que começou a mudar com um IPO em setembro do ano passado, se tornando agora uma startup. Sabemos desde antes que a janela dos juros em mínimas históricas, pudesse de fato ser aproveitada pela população, o Banco Central precisou mudar a sua política monetária para conter o avanço da inflação. Com o último ajuste, o Copom elevou em mais de 0,75% a taxa Selic, indo aí para 4,5% a taxa básica de juros ao ano. E o que isso muda na vida dos brasileiros e de empresas como Boa Vista? Quais são as oportunidades? Tudo isso a gente vai entender melhor a partir de agora. A Boa Vista é uma empresa de informação de crédito em movimento para se transformar numa empresa de tecnologia de dados. Ela foi criada em meados de 2010, a partir da área de análise de crédito da Associação Comercial de São Paulo e do Serviço Central de Proteção ao Crédito, o SCPC. A estratégia de fortalecimento da atuação da companhia em nível nacional começou pouco tempo depois, quando associações comerciais de outros estados compraram cerca de 7% do capital da empresa. Isso foi importante também para aumentar a base de dados e ampliar a capacidade e a qualidade da prestação de serviços da Boa Vista. Ainda em 2010, o fundo Private Equity TMG Capital comprou 25% da companhia em um investimento de 220 milhões de reais. Em 2016, essa participação subiu para 30%. Em 2011, a Boa Vista adquiriu a companhia internacional Equifax e reforçou a sua base de dados com as informações de pessoa jurídica que a empresa tinha. Depois foi possível lançar uma plataforma que apontava as oportunidades de negócios mais adequadas aos clientes, por meio do fornecimento de dados de todo o mercado brasileiro, com análise de carteira e segmentação geográfica, o que contribuiu para uma prospecção qualificada de oportunidades. Nos anos seguintes, a empresa passou por um importante processo de crescimento, enquanto participou também da criação da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito e conseguiu otimizar as operações adotando o compartilhamento de custo de dados com as empresas concorrentes. A Boa Vista levantou 2 bilhões de reais no IPO de setembro do ano passado. A estratégia agora é investir boa parte desse dinheiro na compra de empresas de tecnologia. Mas antes da gente bater um papo aí ao vivo com o Dirceu Gardel, que é CEO do Boa Vista, eu quero trazer o Alex André, especialista de investimentos, meu parceiro aqui de todos os dias no BMC Business. E aí, Alex, vamos lá, Vamos falar aí de Boa Vista hoje. Legal, Débora. Vamos comentar um pouquinho sobre o case também. Um case que teve um IPO recente, Também tem grandes novidades em relação ao mercado como um todo, mercado de crédito, é um mercado também que a gente enxerga uma recuperação econômica que a companhia também pode crescer junto com essa recuperação econômica. Então é um case interessante que vale a pena aí colocar no radar, entender um pouquinho mais. É por isso que a gente está sempre em contato aí com várias companhias, trazendo aqui para o BMC Business, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Boa Vista, Débora. É isso aí, Alex. Bom, a gente também ainda vai falar mais dos resultados aí dessa última temporada de balanços, Hoje também trazendo aí os números da Taurus e também as expectativas aí, para os próximos trimestres da Taurus, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre essa companhia, mais detalhes sobre o case. Daqui a pouquinho o Alex André também vai falar sobre isso. Mas agora, para entender melhor os números do Boa Vista, saber mais sobre os próximos passos da companhia, vamos conversar ao vivo com o Dirceu Gardel, que é CEO do Boa Vista, já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo aqui ao BMC Business. Obrigado, Débora. É um prazer estar aqui com vocês do BMC Business. Estou aqui à disposição, aqui, todos nós da Boa Vista. Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. Então vamos lá, para começar esse nosso papo, vamos explicar um pouquinho aí mais para a gente quem é o Boa Vista, porque tem muita gente que, na verdade, confunde vocês com a concorrência. Então, conta pra gente direitinho quem é a empresa mesmo Boa Vista, qual que é o modelo de negócio da companhia, para poder ver se não tem mais essa confusão aí, inclusive, das empresas que estão no mercado. Tá ótimo. Bom, como a gente viu no vídeo há pouco, a Boa Vista é uma empresa que tem pouco mais de 10 anos, tá? Ela nasce para ser administradora do SCPC, que é o Serviço Central de Proteção ao Crédito,
Esse serviço tem mais de 60 anos, ele foi inaugurado e administrado até então pela Associação Comercial de São Paulo, mas que no final de 2010 cria a Boa Vista em conjunto com a TMG, e a partir de então a Boa Vista nasce para ser uma empresa privada, uma gestora de base de dados, com o intuito de ajudar a economia brasileira em análise de crédito, em administração de base de dados. Logo em seguida, a gente adquire as operações da Equifax do Brasil, que a Equifax é uma empresa americana que está em vários países do mundo, também gestora de base de dados, e que tinha uma operação aqui no Brasil mais voltada à pessoa jurídica. Então, a Boa Vista une as forças do SCPC com a base da Equifax, e ao longo desses anos, a gente vem mudando um pouco nossa estratégia de negócios, porque mais do que um gestor de base de dados, a Boa Vista hoje é uma empresa brasileira que foca muito na inteligência analítica, ou seja, na base de dados como matéria-prima, mas na ciência, na estatística, no sentido de entender o que esses dados podem trazer de informação e ajudar empresas e consumidores a terem um crédito mais justo, mais consciente e, portanto, uma economia mais forte para o país. Ao longo dos nossos anos, uma modificação importante no cenário aqui foi o ingresso das operações do cadastro positivo. Nós somos uma empresa precursora e pioneira nessa administração da base de dados do cadastro positivo. Nós somos a primeira empresa a lançar produtos com informações também do cadastro positivo, o que reforça ainda mais os nossos produtos de analíticos aqui. E no final do ano passado, como vocês disseram, nós nos entendemos maduros aqui para ir a mercado, fizemos o nosso IPO, e o IPO tem como objetivo aqui a gente não só crescer de forma orgânica, investindo ainda mais na nossa inteligência analítica, mas também de forma inorgânica, comprando outras empresas que possam ajudar a complementar o nosso portfólio de serviços, Débora. Perfeito, Disseu. A gente vai comentar ainda um pouco mais sobre essa central de analytics, também vamos falar um pouco sobre essa questão do cadastro positivo por aqui daqui a pouquinho, mas antes da gente se aprofundar, né, nos dados da companhia, você poderia me contar um pouco como que vocês estão vendo o cenário conjuntural assim, da companhia? Qual que é a visão macro para o setor? Olha, o setor está, como toda a economia brasileira, ele está enfrentando aqui os desafios da pandemia, né? Nós trabalhamos não só para bancos, mas para varejo e também para o e-commerce. E a gente vê que, por exemplo, o varejo está sofrendo um pouco aqui por conta desse fechamento de lojas, dessa questão do isolamento social. No entanto, outras áreas, como o e-commerce, estão crescendo e outras áreas de serviço também estão crescendo. A nossa ideia aqui é investir nesse crescimento e preparar a companhia para acompanhar essa recuperação da economia brasileira. É essa a nossa ideia, tá? Por isso que a gente está, não só ao longo aqui desses últimos meses, a gente adquiriu 2 empresas, uma que é uma plataforma de renegociação de débitos, que é a Acordo Certo, que é, na verdade, uma plataforma eminentemente virtual, que ajuda o consumidor a restabelecer a sua capacidade econômica no sentido de renegociar com os seus credores os seus débitos e voltar ao mercado de consumo. E também a Conduto, que é uma empresa também eminentemente digital, que ajuda na análise de eventuais possibilidades de fraude nesse ambiente do e-commerce, ou seja, tem produtos antifraude transacionais para ajudar as empresas que operam no e-commerce. Ou seja, nós estamos nos preparando cada vez mais para ajudar a economia, consumidores e empresas a recuperar mais rapidamente a economia. Perfeito, eu vou até querer falar mais sobre o Acordo Certo daqui a pouquinho, mas antes a companhia acompanha bastante, né, o consumo e o crédito, né? Como que funciona a sazonalidade da companhia, né? E qual que é a perspectiva para o final do ano desses 2 indicadores? A sazonalidade nossa, ela acompanha praticamente a economia brasileira ou o comércio, tá?
Então, nos primeiros anos, nos primeiros meses do ano, ela tem uma operação um pouco menor, porque janeiro, fevereiro, março, nós brasileiros estamos instados aqui a ter vários compromissos aqui com tributos, matrícula de escola, tal, e então o comércio, né, e a economia é um pouco mais tímida. Aí você tem aquelas datas normais, né, de Dia das Mães, Dia dos Pais, e aquelas datas tradicionais do comércio, que o comércio aumenta o pico aqui de uso, e ao se aproximar o final do ano, aí sim você tem um aumento gradual aqui das operações, e aí você tem aqui uma grande procura para crédito, para empréstimos, e aí você tem, ao longo de outubro, novembro e dezembro, os maiores picos de crescimento, seja da economia brasileira, seja da operação também da Boa Vista, que está muito à disposição de todas essas entidades que congregam a economia brasileira, como bancos, grandes redes de varejistas, seguradoras, as empresas de tecnologia, que consomem os nossos produtos, tanto produtos informacionais como produtos de analytics, que podem indicar para o nosso cliente qual é o melhor crédito ou mesmo aonde está o cliente que está necessitando do produto daquela empresa. Perfeito. Eu vou querer mais detalhes sobre essa central daqui a pouquinho e tudo que vocês estão investindo aí sobre esses produtos também, mas antes eu quero trazer o Alex André aqui, Disseu. Ele tem perguntas aqui para você também, Alex. Muito obrigado, Disseu, pela participação aqui. Desculpa aí, pessoal. Pela live, pela participação aqui na... Desculpa aí, pessoal. Alex, respira um pouquinho. Deixa aí pra Débora. Tava aqui, engasgado aqui. Vamos lá, então, vamos falar aqui. Desculpa aí, pessoal. Ao vivo é assim mesmo, né? É, exatamente. Mas vamos lá. Disseu, muito obrigado pela participação aqui na nossa transmissão. A minha pergunta, primeiro, é que vimos no primeiro trimestre de 2021 a consolidação do período da Acordo Certo, né? Para aí os nossos telespectadores, né, que não conhecem essa empresa digital, né, que vem crescendo, né, a elevadas taxas de retorno, quem é a Acordo Certo e qual que é a sinergia com a Boa Vista? Alex, a Acordo Certo, como eu comentei há pouco, é uma empresa que é uma startup focada no uso da inteligência de análise de dados. É uma plataforma de renegociação de dívida. Tá? A Boa Vista, ela sempre teve produtos para ajudar os nossos clientes, bancos, grandes varejistas, a recuperarem o crédito que eventualmente eles concederam e que não foi pago. Mas sempre do ponto de vista do credor. O Acordo Certo, ela é uma plataforma mais humanizada. Ela está à disposição do consumidor, que naquele momento está sofrendo alguma dificuldade econômica e pretende, sim, fazer uma renegociação de dívida. Então, é uma abordagem muito mais humanizada, que atende também e complementa o nosso portfólio de produtos. Portanto, há uma sinergia muito forte entre a atividade que a Acordo Certo exerce e a atividade que a Boa Vista exerce. Mais uma vez, reforça o nosso portfólio de produtos no sentido de ajudar empresas e consumidores a transitarem melhor as suas operações, em especial aquelas operações de crédito. Muito obrigado. Então vamos lá falar de outra pergunta aqui em relação, né, que a companhia, né, hoje, né, atua aí com um patamar de caixa líquido, né, e a Boa Vista está bem capitalizada. Na visão de vocês, como que vocês estão olhando aí o mercado de fusões e aquisições, né, mercado de M&A? Tem alguma coisa aí no pipeline de vocês? Sim, o nosso pipeline está bem ativo, tá? Nós estamos olhando aproximadamente 20 oportunidades, das quais 3 delas são mais quentes, vamos chamar assim, estão mais engajadas. A gente tem muito interesse, Alex, em empresas que tenham capacidade de análise de dados para aliar essa inteligência analítica a já nossa expertise com a nossa inteligência analítica. Ou seja, a gente quer buscar empresas de tecnologia que tenham condições de analisar uma quantidade grande de dados e trazer com essas informações complementariedade ao nosso portfólio de produtos. Eu acredito que ainda este ano a gente possa falar, pelo menos nos próximos 12 meses, de pelo menos mais uma aquisição
de empresas desse tipo, empresas que têm uma base de dados e que têm muita capacidade de inteligência analítica em transformar esse dado em uma informação que seja útil para o mercado. Vou deixar para a Débora aqui fazer mais algumas perguntas. Débora, fica à vontade. Disseu, eu já quero até trazer uns questionamentos. O pessoal já está bombando aqui o nosso chat de perguntas aqui para vocês. E eu queria já, antes de continuar com a nossa aqui, nossa prioridade é sempre, claro, trazer aí a voz aí dos nossos telespectadores, que são, na verdade, os investidores, e a nossa intenção aqui é estreitar esses laços aí da companhia sempre com os investidores. Então, a gente já tem, também tem elogio ao case, o Fábio Bate, que está aqui dizendo assim, baita case aí, né, o Boa Vista. E aí ele também, primeiro ele pergunta, o Fábio diz assim, que dia sai o M&A com a B3? Tem ruídos no mercado sobre isso? É um questionamento do Fábio Bate, já que a gente falou um pouco aqui sobre M&A, tem alguma coisa acontecendo relacionado a isso? Olha, dentre as empresas que a gente está olhando, a gente também está olhando alguma coisa com a B3, mas é muito cedo ainda para dizer alguma coisa nesse sentido, tá? A gente tem outras empresas aqui que estão, como eu comentei, estão mais engajadas e mais quentes. 20 empresas, né? Tem bastante coisa aí para poder realmente... Então, sabendo de alguma novidade de seu BMC Business, tem um espaço aqui para vocês garantido, para vocês virem anunciar aqui também pelo telespectador. Aí tem uma outra pergunta aqui do Juliano Ramos. Até eu abri o nosso papo aqui falando um pouco sobre isso, Juliano. Ele diz assim, ó, não conheci esse case. O SPC e o Serasa seriam concorrentes da empresa? Meio confusa essa relação entre SPC, SCPC e Serasa. É mais ou menos aquilo quando eu comecei aqui o nosso papo, né? Que muita gente confunde um pouco as empresas e são empresas distintas, não é isso? Exatamente. A Serasa é uma empresa distinta, tá? É uma empresa também que opera na área de gestão de base de dados. E o SPC, na verdade, ele é uma base de dados regional que tem um contrato de parceria com a Serasa, tá? Mas não guarda nenhuma relação, nem com a Boa Vista, nem com o SCPC, que é o Serviço Central de Proteção ao Crédito. Nós temos uma abrangência nacional, enquanto o SPC Brasil ele tem uma abrangência regional e ele tem, como eu comentei, uma operação junto com a Serasa. Tá? Mas, hoje em dia, a empresa que está mais cotada no aspecto de analytics, nós estamos mais avançados. A Boa Vista tem hoje um mercado muito forte, não só de informações ou de produtos informacionais meramente, mas sim de produtos que aliam a inteligência analítica, ou seja, scores, algoritmos que podem ajudar os nossos clientes a identificar as melhores oportunidades de negócio, analisar créditos de forma muito mais assertiva e buscar o seu cliente aonde ele estiver. Então, nós temos produtos que conseguem transpor a etapa da mera informação, mas sim produtos e algoritmos que podem ajudar o nosso cliente a fazer melhores e negócios mais seguros. É nisso que a Boa Vista vem investindo ao longo desses últimos anos, no sentido de sermos a primeira e melhor empresa de analytics do Brasil. Perfeito, Disseu. Bom, nessa mudança aí de core business de vocês também estão investindo aproximadamente aí 4% do dinheiro levantado no IPO de vocês, na implementação justamente desse centro de analytics, que você também já tão bem falou por aqui, né? O que esse centro de analytics já está proporcionando agora, nesse momento? Tá ótimo. O CEA, que é o Centro de Excelência de Analytics, ele, na verdade, é um investimento muito grande da Boa Vista, no sentido de trazer os melhores cientistas de dados, os melhores engenheiros de tecnologia, para que a gente possa analisar as bases de dados e possa devolver para o mercado os melhores algoritmos e os melhores produtos e serviços que possam garantir aos nossos clientes operações mais seguras. A gente opera numa metodologia própria que é baseada no conceito de AAA, ou seja, algoritmo, analytics e agile, ou seja, todo esse sistema é como se o CEA, que é o Centro de Excelência da Analytics, proporciona mais eficiência e celeridade nas entregas dos nossos produtos para os nossos clientes. E ao longo desses poucos meses que nós começamos a operação com o CEA, 4 dessas soluções já foram desenvolvidas e foram colocadas à disposição do mercado. Então, vou comentar aqui algumas delas, né? Que é
um produto algoritmo que diz qual é a propensão na renegociação de dívidas, ou seja, ajuda o nosso cliente credor e a gente identifica para ele quais são os clientes que estão mais propensos a fazer acordos e renegociação de dívida. Também temos produtos que indicam qual é a propensão em financiamento de motocicletas, produtos de gestão de portfólio de cartões e produtos sempre com a informação, tanto a informação comportamental, como a informação de débito e informações do cadastro positivo. Ou seja, é uma ampla base de dados que, gestionada com esse sistema aqui do AAA, você oferece para o mercado produtos e soluções analíticas com maior assertividade, maior poder de segurança para o nosso cliente. E era exatamente aí nessas questões aí de criações de vocês, né, ainda nessa área de criações tecnológicas aí, que eu queria saber, e seria a minha próxima pergunta, sobre esses produtos criados. Assim, tem mais algum outro que você pode detalhar mais para a gente? Que eu sei que já foram criados vários produtos aí, né, já tem produto disponível para o cliente. Ainda tem algum, por exemplo, em estudo que vocês já possam falar alguma coisinha aqui para a gente? Tem algum outro produto para poder especificar? Porque realmente é um grande investimento que vocês estão fazendo agora nesse setor, né? Nós temos produtos agora, Débora, por exemplo, de comportamento de score do cartão de crédito, né? Então, a gente tem aqui produtos com uma indicação de como o cliente pode administrar melhor sua carteira de cartões e, eventualmente, aumentar limites para os seus clientes através do uso dos nossos analytics. A gente consegue identificar na carteira do cliente quais são aqueles clientes dele que podem ter o limite aumentado para que ele possa consumir mais com uma forma mais segura. Então, tem vários produtos aqui, sempre com a base informacional e com a inteligência analítica, que estão à disposição dos nossos clientes, e aí temos também produtos de marketing service, ou seja, aonde o cliente do nosso cliente está, o quanto ele está propenso a adquirir um determinado produto ou serviço. Todo esse conjunto de informacional e de ciência analítica está à disposição dos nossos clientes, no sentido deles aumentarem as operações de negócios com a maior segurança possível. Perfeito. Bom, para poder cumprir o volume elevado, né, de entregas, o CE também precisa ter ferramentas, claro, de alta tecnologia e Big Data também, né? Então, como que está essa questão de investimento em equipamentos e também, claro, em profissionais, né, capacitados para poder tocar esse novo core business aí da companhia? Perfeito, Débora. Isso demanda realmente um investimento muito importante. Nós iniciamos a nossa transformação digital em 2019, ou seja, nós estamos migrando todas as nossas operações de mainframe para a nuvem. Para isso, nós escolhemos como nosso parceiro o Google, então nós estamos indo para Google Cloud, todas as nossas operações, seja de analytics, seja do cadastro positivo, já operam 100% em nuvem, e a parte comportamental e a parte aqui do Serviço Central de Proteção ao Crédito, até o final desse ano, também migra 100% para a nuvem. Eu diria que para você, em 2022, 100% das operações da Boa Vista estarão no ambiente nuvem. E por que no ambiente nuvem? Porque a ciência analítica, o uso dessas bases de dados e o envolvimento desses cientistas de dados e engenheiros de tecnologia precisa de uma capacidade de processamento extremamente elevada e com uma segurança extremamente apurada. Nós estamos falando de inúmeras bases de dados, não só cadastro positivo, não só informações de débitos, mas informações comportamentais nossas e dos nossos clientes. Então, a gente investe muito em segurança da informação, no sentido de ter o melhor, seja em processos e em procedimentos, atendendo aqui não só a LGPD brasileira, como também o GDPR lá europeu. Nesse sentido, hoje a nossa área de analytics, que tem aproximadamente 70 profissionais, até o final do ano ela vai ter aproximadamente 150 profissionais, e para proporcionar essa qualificação e a permanência desses profissionais conosco, nós estamos estabelecendo parcerias com toda a área acadêmica. Eu já posso adiantar uma das parcerias fechadas, que é com a Unicamp. Então, nós estamos proporcionando
aos nossos cientistas de dados e aos nossos engenheiros de tecnologia mestrados e doutorados profissionais, no sentido de investir muito nesse conhecimento científico para ter retorno para a sociedade brasileira, para que a gente tenha maior capacidade analítica e poder oferecer ao mercado brasileiro as melhores soluções em algoritmos. Perfeito. Bom, na parte de crédito, a empresa também passou a oferecer soluções, né, que reduziram em 41% esse tempo para aprovação de empréstimos, né? Isso já tem dado algum resultado, assim, já tem ajudado na redução de inadimplência? Como que funciona isso na prática aí com vocês? E isso é muito interessante, porque quando a gente apresenta esses produtos para os nossos clientes, a gente constata aqui que os primeiros resultados entre bancos e fintechs que contrataram essa solução mostraram que ela permitiu mais de 40% em aumentar aprovações de financiamentos, mas ao mesmo tempo ela reduziu a inadimplência em aproximadamente 39%. Ou seja, aquele concedente de crédito, usando as nossas soluções de analytics, ele aprovou 40% a mais e reduziu a sua inadimplência em mais outros quase 40%. Essas instituições financeiras que operaram com esses produtos, elas tiveram um ganho de aproximadamente 32% em seus resultados financeiros, né? Os modelos segmentados, que é outra família de soluções desenvolvidas aqui pelo nosso CEA, é direcionada para concessores que fornecem crédito para médias empresas, né? Ou mesmo empresas de pequeno porte. Esses produtos também permitem verificar se a empresa que demanda um empréstimo é do porte desejado pela instituição financeira e qual o seu risco de inadimplência, e ajuda a estabelecer políticas a serem aplicadas nessas concessões de crédito. As instituições que contrataram essa solução obtiveram um ganho de aprovações em até 56%, e reduziram a inadimplência em 35%. Ou seja, eles tiveram um ganho de 45% em seus resultados. É muito significativo aliar inteligência analítica com uma boa base de dados, mesclando informações da Boa Vista e do próprio cliente, no sentido de apurar a melhor solução analítica para cada cliente. Perfeito, Dirceu. Falando em inadimplência, continua falando um pouquinho sobre isso, né? Porque com a pandemia o número de brasileiros inadimplentes aumentou, né? Agora, com a retomada das atividades, aí vocês, pelo jeito, já estão conseguindo perceber aí uma procura pela quitação dos débitos? Existe alguma facilidade também por parte das empresas para poder ajudar nisso? Porque as empresas também foram muito prejudicadas por toda essa questão dos lockdowns, né? Na verdade, Débora, desde o início de 2020, né, quando naquela segunda quinzena de março, a gente viu um movimento extremamente relevante no Brasil, inclusive um movimento capitaneado aqui pelo Banco Central Brasileiro, no sentido de incentivar, em especial os bancos, mas também os varejistas, a fazer uma grande renegociação de dívida, evitar ao máximo que pessoas e empresas entrassem numa espiral de inadimplência. Ajudado também por aquele voucher do governo, o que aconteceu, na verdade, apesar de uma crise econômica, né, e normalmente a gente vê a crise econômica e em seguida a gente já vê a subida da inadimplência, o ano passado a subida da inadimplência não foi tão significativa. Mas, na verdade, o que acontece é que houve um deslocamento dessa inadimplência por conta desse movimento grande de renegociação. A gente acredita que a inadimplência começará mesmo a ser reportada agora, a partir do segundo semestre de 2021. E aqui, a Boa Vista está absolutamente preparada, porque nós temos dois tipos de serviços aqui, né? Nós temos os serviços que até então a gente comentou aqui, de analytics, serviços de análise de crédito, de prospecção de mercado, mas também temos serviços de recuperação de crédito, para ajudar aqui nossos clientes e os consumidores a recomporem a sua capacidade de pagamento. E a gente está super preparado aqui para auxiliar, seja pela plataforma da Cor do Certo, seja pelos produtos aqui da Boa Vista, auxiliar consumidores e empresas nesse momento de subida da inadimplência, a gente poder ter o melhor ambiente de renegociação de dívidas
para que as pessoas recuperem a sua capacidade de pagamento e sigam auxiliando na economia e aumentando o consumo. A Boa Vista tem vários produtos nesse sentido para ajudar na recuperação de crédito, seja pelo lado do consumidor, seja pelo lado dos credores. Bom, vocês também já têm uma solução para o Open Bank, né, do Banco Central. O que é esse sistema e o que ele favorece? Na verdade, a gente enxerga o Open Bank, Débora, como mais uma camada de informação. Tá? Então vamos lá. O que a gente tem aqui hoje de conteúdo informacional no Brasil? A gente tem aqui uma base de dados de inadimplência, que no nosso caso é o Serviço Central de Proteção ao Crédito. A gente tem uma base de dados comportamental, e o que é essa base de dados comportamental? É quando as empresas consultam a nossa base aqui da Boa Vista para saber se o CPF do Dirceu, se tem alguma dívida na praça, se eventualmente qual é o produto que melhor se adequa ao padrão de consumo do Dirceu. E também nós temos uma outra camada de informação, que é o cadastro positivo. O Open Bank será uma nova camada de informações. Só que a gente olha isso para os bancos grandes, que já têm uma equipe grande de análise de dados e de analytics, ok, eles vão ter essa capacidade de receber essa massa de dados e de analisar. Mas para as fintechs e para os bancos emergentes, é muito difícil eles analisarem a completude dessa base. É aqui que entra a Boa Vista, no sentido de organizar essa base, fazer a melhor interpretação analítica e oferecer para esses bancos a melhor análise de crédito com outros produtos novos, agora tendo como informação também as informações do Open Bank. Só para eu te dar de exemplo, até bancos grandes já nos procuraram também para aderir a esses tipos de produtos e serviços. Por quê? Porque, na verdade, o Open Bank ele vai operar da seguinte forma: eu, correntista, dou autorização para um outro banco para que ele analise o meu histórico com aquele banco que eu estou acostumado a operar. Só que, às vezes, naquele banco, a minha situação ela está ok. Então, é fácil de analisar uma informação que está boa. Mas, em um outro banco, a minha situação não está ok. Eu tenho débitos em atraso, eu tenho problemas de inadimplência lá. Com a nossa base, como a gente consegue enxergar isso de forma ampla, até o banco grande que tem a capacidade de analisar esses dados, ele não tem a visão total, ele tem uma visão parcial. Portanto, ele nos procura no sentido de agregar ao meu Analytics a esteira de dados e de análise de dados dele, para que ele possa ter uma visão mais completa. É nesse sentido que a gente vai investir nessa nova camada de informações que o Open Bank trará para o mercado de análise de crédito brasileiro. Bom, agora falando um pouquinho sobre o cadastro positivo, né? Porque 8 anos depois da primeira versão da lei do cadastro positivo, 2 anos depois, né, também de sua mudança estrutural, um relatório do Banco Central, né, de abril agora de 2021, mostrou que houve uma redução na média de taxa de juros, né, paga pelo consumidor brasileiro. Quando vocês mais perceberam essa queda aí nos valores médios da taxa de juros, como que isso impactou, na verdade, ou tem impactado nos negócios aí do Boa Vista? Débora, a lei do cadastro positivo, ela iniciou lá no finalzinho de 2010, mas ao longo de vários anos ela usava aquele sistema do opt-in, ou seja, a pessoa precisava autorizar que os seus dados migrassem para a base do cadastro positivo. Isso dificultou muito o crescimento da base do cadastro positivo, porque as pessoas não sabiam qual era o benefício de ter a sua análise de dados sobre os seus compromissos financeiros. No entanto, em finalzinho de 18, início de 19, essa lei mudou, caiu o opt-in, entrou agora o opt-out, ou seja, todos nós estamos inseridos na base do cadastro positivo, e aquele que não quiser, ele exerce o seu pedido de saída. E aí sim, no final de 2019, é que os dados migraram para as nossas bases, inicialmente somente compromissos e dados de crédito de bancos e instituições financeiras. Agora, nós já estamos recebendo as informações das empresas de telecom e acredito que até o final do ano vamos receber também as informações das utilities, empresas de energia, gás, saneamento. Isso dá uma ampla informação, tá? E ajuda o mercado de crédito
a conceder condições melhores ao perfil daquele proponente ao crédito. Antes, a gente não tinha a informação do cadastro positivo. Eu não saberia dizer, por exemplo, qual é a informação de compromisso de crédito que tem uma determinada pessoa. Com a informação do cadastro positivo, eu consigo saber não só quais são os compromissos de crédito que ela tem no ambiente do varejo, no ambiente bancário, no ambiente de telefonia e, portanto, eu posso responder ao meu cliente que quer conceder um crédito qual é o melhor crédito a ser indicado para aquela pessoa. Inclusive, nós da Boa Vista, se o cliente assim desejar, eu consigo até indicar qual é o valor da parcela que seria mais seguro conceder, de forma a aumentar a quantidade de aprovações, que é aquilo que falávamos há pouco, e diminuir o índice de inadimplência. Portanto, é nesse sentido que a Boa Vista usa a inteligência analítica para processar toda essa base de dados grande, como eu comentei com você, e devolver para o mercado brasileiro informações que ajudam na concessão de crédito a um crédito mais assertivo a cada cliente, seja ele pessoa física ou jurídica, e ainda mais. Agora, no dia 1º, entrou uma lei nova em que ajusta alguns itens do Código de Defesa do Consumidor para que evite o superendividamento. Também a Boa Vista trabalha muito forte nisso, no sentido de ajudar, seja pelo nosso site, seja pelo nosso aplicativo, dicas para que as pessoas controlem melhor a sua vida financeira, aumentem o seu score e não entrem num processo de superendividamento. Então, é nesse sentido que a Boa Vista pretende sempre investir muito na ciência analítica, devolvendo para o mercado brasileiro as melhores informações e respondendo a você, o cadastro positivo, ele aumenta em muito a análise de dados e a assertividade dos nossos scores. Perfeito, Dirceu. Eu quero trazer aqui o Alex, só para a gente se encaminhar aqui para o nosso final aqui do nosso bate-papo. Alex, tem mais uma pergunta aqui para você, trazendo aqui essa questão ESG, né, Alex? É isso aí, porque realmente é um assunto, né, que muita gente vem discutindo, inclusive a gente está vendo até aqui no chat. E quais são as vertentes de ESG dentro da Boa Vista e o que vocês enxergam aí no mercado, como vocês podem inserir dentro dessas 3 principais vertentes aqui que complementam o ESG? Tá. Bom, vamos falar primeiro do G. Tá? O nosso nível de governança é o nível máximo da B3. Tá? Nós estamos inseridos agora, somos uma empresa de capital aberto no modelo novo mercado, portanto, nós temos o nível máximo de governança. Na questão do ambiental, Alex, nós fomos a primeira empresa dessa de gestão de base de dados que, como você sabe, no Código de Defesa do Consumidor, quando eu vou informar uma negativação ou um débito, eu preciso antes mandar um comunicado para esse devedor, que se ele não resolver a situação dele, aquela informação de inadimplência vai ficar visível para o mercado naqueles 10 dias seguintes. E só para você ter uma ideia, nós chegamos a mandar 8 milhões de avisos por mês. E antigamente nós fazíamos tudo isso por carta, tá? Ou seja, papel físico, tá? E também usando o correio. Tinha deslocamento dos carteiros, de caminhões, aviões, essa coisa toda. Nós fomos a primeira empresa a instituir o aviso eletrônico de débito, ou seja, nós passamos a fazer essa comunicação de forma segura através dos meios eletrônicos, seja por e-mail, seja por SMS, reduzindo em muito, seja o consumo de carbono, seja a questão de papel. Então, também nessa questão de ambiental, a gente é praticamente neste ramo o precursor aqui do cuidado com o meio ambiente aqui. Todas as empresas têm aqui obrigação de olhar isso e cuidar muito bem disso aqui. Já na parte social, há longos anos, a Boa Vista ajuda determinadas instituições e agora, mais recentemente, vou dar um único exemplo para você, na metade, como a pandemia se instalou ali na metade de março, né, nós colocamos 700 pessoas, que são os nossos colaboradores da época, todos para trabalhar na segurança das suas casas. Tá? E para isso, nós tivemos que trocar praticamente todo o nosso parque tecnológico, todos os nossos funcionários que usavam computadores pessoais desktop,
mudaram para o laptop para poder trabalhar na segurança das suas casas, e todos esses equipamentos aqui foram direcionados, os antigos, os desktops, foram direcionados para escolas do entorno, ali da região de Barueri, e também para entidades que ajudam crianças carentes no sentido de auxiliá-los aqui nessa questão de aulas remotas. Então, a Boa Vista está super empenhada em todas essas questões, está muito atenta a essa nova, eu não vou dizer que é onda, porque é uma exigência mesmo, da gente estar atento ao ambiental, ao social e à governança, até porque agora, estando nesse novo mercado, nós estamos à disposição dos nossos acionistas e queremos cada vez mais prestar contas aqui de qual é o desempenho da companhia de forma transparente e segura. Muito obrigado, Dirceu. Vou deixar aqui para a Débora. Muito obrigado, Dirceu. Eu também quero te Alex. agradecer. Obrigada, Alex. E quero te agradecer também, Dirceu, aqui pela participação aqui com a gente, para vir aqui falar um pouquinho aí da Boa Vista, esclarecer, né, sobre a companhia, sobre esse case, né? Lembre-se sempre, o BMC Business aqui, a nossa ideia é estreitar essa relação aí das companhias com os investidores. Então, Dirceu, contem sempre aí, né, do Boa Vista com a gente, para poder sempre que tiver alguma novidade, quiser falar aí com os investidores, BMC está por aqui, é só vir aqui que vocês terão sempre espaço garantido. Muito obrigada, Dirceu. Débora, nós aqui que da Boa Vista que agradecemos. Tão logo a gente tem uma nova novidade aqui, nova novidade é ótimo, né? Aqui lá da área de M&A, pode ter certeza que vocês serão os primeiros a saber. E a gente está aqui à disposição de vocês, no que a gente puder contribuir e ajudar aqui, seja em informações, seja em questões aqui da evolução da área de analytics, do nosso CE, estamos absolutamente à disposição e muito obrigado aqui no teu espaço, viu? Perfeito, eu que te agradeço. Fico contando aí, hein, com essa novidade de primeira mão. Eu conto com vocês aqui sempre. Obrigada, Dirceu. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado a todos. Até logo, Alex. Tchau, tchau. E esse foi o Dirceu Gardel, que é o CEO da Boa Vista. Espero que vocês tenham gostado aí desse papo sobre a companhia. Agora eu quero continuar falando um pouquinho mais sobre a companhia, também sobre o setor, com o Marco Saravalli, né, que já está aqui com a gente, seu Marco Saravalli, estrategista aí da Sara Invest, para a gente falar um pouquinho, entender, né, Marco, essa questão do reajuste. Primeiro, seja bem-vindo aqui no Business sempre, né? Você tem cadeira cativa aqui com a gente. Muito boa tarde. Eu tô com um ponto aqui, mas na verdade não é um ponto. Então deixa eu tirar esse ponto aqui, que ele não é um ponto. Dizem que é um ponto falso. Esse daí esse não é o real, não. O real é o que já está aqui com a gente. Mas vamos lá, Marco, essa questão do reajuste da taxa básica de juros, você vê isso como um impacto negativo ou positivo para empresas como Boa Vista? Assim? Você acha que da maneira como está ainda não reflete muita coisa no negócio da companhia? Eu acho que como ficou claro aqui essa entrevista com o CEO, acho que como qualquer outra empresa, né, as empresas usualmente, né, historicamente tudo mais constante, elas ganham mais dinheiro quando a economia está se recuperando, né? Ela também tem um business ali de recuperação que acontece muito mais em momentos de recessão, né, de crise econômica ou de a economia não indo bem. Mas naturalmente é mais uma empresa, como assim outras empresas do setor financeiro, ligadas ao setor financeiro, que teoricamente a economia indo bem, principalmente expandindo o crédito, tende a ser beneficiada. Talvez esse segmento tenha alguma dificuldade no curto prazo por conta da taxa básica de juros. Dificuldade no sentido que a gente talvez tenha algum aumento nos spreads, a gente precisa acompanhar isso no lado dos bancos, a gente tem uma população ainda muito endividada, a gente tem realmente todo esse aprendizado, esse educacional. Então, o lado da expansão dos dados, das informações, deve ser positivo, até porque a gente deve ter expansão das carteiras de crédito, mas a taxa de juros pode ser um impactante de um lado negativo, mas ao outro tempo no negativo no sentido de que pode ser um catalisador ou reduzir um pouco a velocidade de crescimento das carteiras de crédito, mas por outro lado poderia beneficiar também outro segmento da própria Boa Vista. Então a companhia provavelmente deve ter um ano de crescimento nos seus dois principais negócios, né, como a gente apresentou aqui. Então acho que a taxa de juros poderia facilitar se a gente tivesse um cenário de crescimento econômico sem inflação. Mas o que a gente está vendo agora é crescimento econômico com inflação. Então talvez seja até um cenário bom, né, para os principais negócios da companhia. Eu acho que o mercado já está ciente, já está bem precificado esse cenário de juros no curto prazo, né, da Selic aumentando agora no curto prazo.
Agora, nessa mudança do core business da companhia, né, eles também estão investindo aproximadamente 4% do dinheiro levantado na IPO deles, na implantação de um centro de analytics, e aliás, isso tem sido realmente o grande foco deles agora, pelo que a gente percebeu aqui na entrevista. Quanto você acredita que isso vai gerar de valor para a empresa? Acha que isso já deve a gente conseguir ver, inclusive, nos próximos trimestres aí da companhia? Bom, parece assim, 4% parece muito, ao mesmo tempo parece pouco, né? Lembrando que a companhia levantou só de recursos primários foram mais de R$1 bilhão, então assim, foram recursos muito grandes. Mas ao mesmo tempo, esse tipo de empresa, essa que eu acho que é o desafio nosso, meu como analista, que a gente analisa e até mesmo recomenda investimentos, entender um pouco em que segmento de atuação está a companhia. Será que é uma companhia simplesmente de serviços? Será que é uma companhia do setor financeiro? Será que é uma companhia do setor de tecnologia que presta serviços para o setor financeiro? Né? Então essa é a dúvida, até para a gente entender que tipo de precificação que deve ter essa companhia. Então, na medida que ela fala assim para o mercado, vamos investir 4%, 5% do valor arrecadado de determinado volume em pesquisa, né, em desenvolvimento e análise de dados, né, todo mundo fala que o grande valor que tem nessas companhias realmente é a informação e a análise dessa informação. Elas têm milhões, bilhões de informações ali de dados, são gerados constantemente e tem uma riqueza muito grande também de ter essas informações na mão. Então, com certeza, no longo prazo, essa é a minha opinião, essa companhia vai ser muito mais bem avaliada, entendendo se ela for uma empresa muito mais de tecnologia do que uma empresa simplesmente prestadora de serviço para o mercado financeiro. Acho que esse movimento que a companhia está fazendo tende também, no longo prazo, ter uma melhor precificação em bolsa. Hoje, ela é uma empresa talvez vista como uma prestadora de serviços para o setor financeiro como um todo. Tá? Então, esse movimento, acho que é um movimento que vem para ficar. A companhia provavelmente vai continuar fazendo ou investimentos que a gente diz internos, né, brownfield, ou até mesmo novos segmentos, expansões ou até mesmo aquisições nessa parte de análise de dados. Né? Uma decisão muito certa e que deve gerar muito valor no longo prazo. No curto prazo é difícil de entender essa precificação, né? Quanto que gera realmente de receitas e caixa agora no curto prazo. Né? Aliás, eles falaram que estão analisando aí cerca de 20 companhias aí nesse guidance aí para esses M&As, né? A gente vamos ficar esperando aí ver qual que é o próximo passo. Tem muita gente já andaram sondando aqui no nosso chat B3, né? Porque já falaram que B3 aí poderia ser uma possibilidade. Ele afirmou que sim, né? Tem uma possibilidade realmente ali, mas tem outros aí na frente bem mais engatilhados aí do que a B3, ou seja, a empresa ainda deve vir com boas novidades aí para frente, né, Marco? Com certeza. Lembrando que eles foi uma oferta aqui, são números bem redondos, tá? Não são números exatos, mas a gente teve uma oferta aí de cerca de 2 bilhões de reais, um pouquinho acima de 2 bilhões de reais, sendo que 1 bilhão e 300 aproximadamente foi de uma oferta primária. E esse dinheiro, pessoal, está no caixa da empresa. A empresa tem um caixa absurdo sobrando. E eles vão usar para quê? Vão usar para fazer investimentos, né? Investimentos principalmente em tecnologia, análise de dados e também aquisições. Então, quando a gente fala assim, o papel parece estar descontado, mas na minha opinião esse é um lado bom. Mas ao mesmo tempo eu acho que só vai ter uma reprecificação desse ativo a hora que ele fala assim, para onde que vai ser destinado esse recurso? A gente não sabe ainda, o mercado fica muito ansioso, né? Mas a companhia tem caixa sobrando, cerca aí de 800 milhões de reais sobrando para fazer muito investimento, muita aquisição, e isso eles devem usar rapidamente, não dá para esperar que aconteça em uma semana, um mês, é um processo longo, você fazer a diligência, estudar, ver quais são as possíveis aquisições ou investimentos, mas com certeza a companhia deve usar bem esses recursos. Né? Acho que o próximo passo para o desempenho do papel e da própria companhia são esses movimentos aí de expansão, talvez novos negócios ou entrar em negócios realmente que são próximos à atividade principal da empresa. Né? É isso aí, Marco Saravalli. Então que fica aqui suas considerações finais aqui para os nossos telespectadores do BMC Business que estão aqui acompanhando a gente hoje falando aqui de Boa Vista. Né? Fica aí suas considerações aí para eu te liberar por hoje aqui, só por hoje, hein, do BMC Business. O case é muito interessante porque é um case novo em bolsa, não tem, de certa forma, um comparável direto. Ele se soma, né, às outras operações, ao pouco sistema financeiro. A gente, como consumidor, também conhece, né, às vezes não pelo um lado positivo, né, às vezes né, um crédito ali acaba aparecendo, mas eles são realmente um grande prestador de serviço e muita informação, muita inteligência
eu acho que vale a pena. Olhando para a opinião de alguns outros analistas que a gente utiliza aqui, por exemplo, a Bloomberg, os analistas que cobrem o papel veem um bom potencial de valorização. E acho que a minha visão aqui, a nossa, que é um case bom, de certa forma bastante resiliente, né? Ele tende a ser um pouco mais previsível do que até outros setores do mercado financeiro. Então as ações não deveriam ser tão voláteis como estão sendo. Mas na minha opinião, na medida que a companhia for utilizando esse caixa, o papel pode ter um novo potencial de valorização. Mas o mercado continua ansioso aí para saber, né, onde é que a companhia vai utilizar esses quase R$1 bilhão, né, um pouco menos que tem ali no caixa desde o IPO. Então acho que é essa a leitura. Mas o case ele é bom, ele é resiliente e, como a gente falou, deve ter um ano bom, um ano de expansão de receitas, sem entrar em muitos detalhes, mas principalmente por conta da expansão das carteiras de crédito dos bancos. Necessariamente precisa de mais dados, mais informação para analisar e conceder todo esse crédito, né? Então, acho que é um ano positivo e a companhia também está preparada para fazer crescimento aí orgânico ou inorgânico, né? Maravilha, é isso aí, Marcos Saravalli. Para saber aí dos próximos passos, Boa Vista, é só ficar acompanhando aqui o BMC Business, porque o Disseu já garantiu que quando tiver qualquer novidade aí de mais M&As aí, né, de onde é que vai esse caixa aí da companhia, ele falou que já vinha aqui contar pra gente. Então é isso, obrigada, Marco, obrigada, Marcos Saravalli, até uma próxima. Essa foi a participação do Marcos Saravalli, ajudando a gente aqui a levar para você informação que gera valor aos seus investimentos. E agora, para a gente continuar falando mais de cases do mercado, hoje falando mais de Taurus, que recentemente entrou no mercado aí de microcompactas, né, e já está atingindo mais de 170 mil pedidos em um mês com a GX4, não é isso mesmo, Alex? É isso mesmo, Débora. Também tem diversas novidades, né, sobre a Taurus. Inclusive, a gente vai trazer aqui um investidor, né, que conhece bastante sobre o case, vai comentar um pouquinho, vai dar a opinião dele, né, ou seja, qual que é a opinião, qual que são as projeções dele, ou seja, lembrando que não é uma recomendação, né, ou seja, somente as projeções e os estudos, né, que ele faz da companhia, mas agora eu vou falar um pouquinho, dar uma apresentação que a Taurus fez nos Estados Unidos, uma apresentação em inglês, lembrando que os números não são atualizados, tá, pessoal? Tem alguns números aqui do terceiro trimestre ou até do quarto trimestre, mas fique tranquilo, pessoal, né, a gente não está falando de números do trimestre, porque até daqui a pouquinho, né, no próximo mês, a gente vai ter aí o segundo trimestre já para ser divulgado, mas eu vou falar um pouquinho do case e por que a Taurus está divulgando, né, o que ela realmente está, né, colocando nos Estados Unidos, né, quais dados que ela está mostrando para o mercado americano, que é também o maior mercado mundial de armas, né? Então, ou seja, lembrando que a Taurus aqui tem uma participação aqui no Brasil, mas quando ela se expõe, né, ao investidor, tanto institucional quanto pessoa física nos Estados Unidos, são essa apresentação que basicamente que ela colocou lá, que está disponível inclusive até no site de RI, tá bom, pessoal, que a gente colocou aqui. Então vamos colocar a apresentação na tela para a gente falar um pouquinho das marcas da Taurus, né? Primeiro, nessa primeira apresentação aqui a gente tem, né, inclusive, o que é realmente a Taurus, né? A Taurus é uma companhia ali, a gente pode ver de diversos anos, né? Ou seja, a Taurus não é de hoje, né? Tem vários anos que a Taurus está presente no mercado, inclusive nos Estados Unidos, né? Também tem algumas frentes aqui, né? Como a Rossi, né? Também a Heritage. A companhia ali tem um total de capacidade, lembrando, pessoal, esse número não é atualizado, tá? Estou falando em torno de 2 milhões de armas por ano, tá? Total de produção de capacidade. Passando para o próximo slide aqui, eu não vou me aprofundar muito, pessoal, em relação aos slides, né? Porque tem muitos dados desatualizados, mas eu vou passar aqui o que realmente a companhia, né, colocou lá nos Estados Unidos, tá? Lembrando, a gente tem aqui a fábrica dos Estados Unidos, né, inclusive que está em processo aí de ramp-up, né, tem aqui uns modelos, né, que eles produzem, né, G2C, a própria GX4 que a Débora comentou também, que não está aqui, né, que é um lançamento, né, recente, né? Então o que tem realmente nessa fábrica, né? A companhia ela traz aí alguns modelos, né, de fabricação avançados, né, que traz uma produtividade cada vez mais elevada e ao mesmo tempo eles têm o processo de distribuição, né, processo de desenvolvimento do produto, sales, né, marketing. Então a fábrica dos Estados Unidos aí já é uma nova aposta aí de crescimento, já não é de hoje, né? E passando para o próximo slide, já falar um pouquinho também sobre essa questão, né, principalmente sobre o preço médio, né, de venda da Taurus, né, quando a gente compara ali com seus peers, né, o Smith Wesson, o Ruger, né, com a Taurus, a gente vê que realmente a Taurus tem uma das maiores relações de custo-benefício, né, do setor, e a gente consegue ver ali com as 4 principais frentes, né, ou seja, o mercado de emergentes no Brasil, né, considerando aí o segundo maior país aí estimado para o mercado, né, de crescimento de arma, um crescimento muito forte desse mercado, potencial exponencial de crescimento, também um crescimento de oportunidades, ou seja, a Taurus ficando líder em relação a preço, também é um mercado aí que eles estão inovando com novos produtos e também trazendo aí uma parte do varejo muito importante e também tendo esse brand, né, ou seja, a marca reposicionada, trazendo aí toda a sua estrutura, essa qualidade, né,
da marca da companhia, que a Taurus antigamente não é a mesma Taurus de hoje, né, cada vez mais aprimorando seus processos. E também, claro, a gente vê aqui com mais de 100 engenheiros, né, entre Estados Unidos e Brasil, trazendo aí um modelo muito agressivo, né, ou seja, de novos produtos, desenvolvimento de P&D na veia, né, como a gente conseguiu ver aí os novos modelos da Taurus. E a companhia, né, se preparando para o futuro que já não é de hoje, né, para quem acompanha a Taurus já há alguns anos já sabe. Então no próximo slide a gente vai falar um pouco sobre isso. Então a Taurus desde 2015, até um pouco antes de 2015, né, estava sofrendo alguns problemas, né, diversas maneiras entre governança, né, ou seja, algumas polêmicas, né, também em relação aos próprios produtos, mas desde então a Taurus vem, né, preparando para sua nova fase, né, ou seja, sua nova fase que agora está em torno de 2021, que a gente está falando de crescimento, novos mercados e inovação. Tá? Então, ou seja, se essa apresentação não foi feita esse ano, a Taurus já estava olhando em 2021 o que já está acontecendo, que realmente a Taurus está em processo de crescimento, já está em processo de novos mercados, como o próprio Estados Unidos, que vem crescendo também, que já está presente lá, mas já está crescendo dentro desses mercados, capturando novas sinergias, e também Índia, enfim, entre outros mercados, Filipinas, África, e também inovações como o P&D. E a gente passando rapidinho aqui, lembrando, né, de novo, são alguns números atualizados, né, número do terceiro trimestre, mas são os números que a gente consegue ver, números de produtividade, inclusive até o Rafael vai comentar um pouquinho mais sobre isso, tá, que isso vale a pena ser explorado, em relação de produtividade. Passando para o próximo slide, a gente vê os resultados, né, de crescimento, né, ou seja, a relação, os novos primeiros meses de 2020 com 2019, a gente vê um crescimento muito exponencial, já não é diferente do primeiro trimestre, tá? E tem uma expectativa muito grande, tá, em relação ao segundo trimestre, que também a gente pode abordar um pouquinho mais para frente. E no próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre múltiplos, né? Essa relação, tanto a relação de EBITDA, né, margem, a gente consegue ver aqui nesse terceiro trimestre, né? Ou seja, teve o quarto tri, teve o primeiro trimestre de 2021, a gente não colocou aqui, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver a companhia segue aí sendo tradeada aí com grande desconto, né, em relação aos seus peers internacionais. Passando para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho também sobre, principalmente, margem, né? A companhia ali, acho que vale a pena a gente lembrar que a companhia é muito dolarizada, né? Ou seja, a companhia tem uma pequena participação em relação à moeda em real, né? Então a maior parte da companhia está relacionada ao mercado internacional, então tudo que tem a ver em relação ao mercado nacional, ou seja, será que realmente a Taurus vai ser afetada, né, por eleições, enfim, se for afetada realmente por um fator ali, né, de volatilidade, né, uma relação aqui que não tem nada a ver com a companhia, ou seja, se a gente expurgar todos os dados, né, de vendas nacionais, a companhia não iria quebrar, né, a companhia não ia dar um default, né, realmente a companhia tem uma ligação muito mais forte com o mercado internacional, mas também lembrando que é um mercado importante. Tá? Passando para o próximo slide aqui, a gente tem aqui uma relação de um retorno, né, sobre os acionistas, né, não só a grande valorização do papel para quem está acompanhando, inclusive até o próprio Rafael também vai falar um pouco mais sobre esse potencial, né, ou seja, da companhia desde o ano passado, e eles estão com uma política muito agressiva, né, de dividendos. A gente está falando aqui de um payout de 35%, né, do lucro líquido da companhia, né, que realmente é um número, né, além, né, do mínimo necessário, né, de retorno para o acionista. E a companhia agora está se preparando para o futuro, né? Então a gente tem aqui no próximo slide a companhia quer se tornar uma das maiores companhias aí em armas leves, né, no mundo, né, gerando aí basicamente geração de valor para todos os seus stakeholders, né, para todos os seus acionistas, tá, do mercado. Então agora eu vou trazer aqui, né, no próximo slide, inclusive a gente tem até uma foto, né, eu e o Marcos Saravalha, aqui o grande Rafael Freitas, que vai fazer uma grande participação aqui ao vivo com a gente. Alex, e muito obrigado, Débora, vou passar para você. Continuar falando aqui, inclusive de Taurus, eu já quero, porque é engraçado, toda vez quando a gente fala de Taurus aqui, o pessoal já pula aqui no chat, né? Um monte de gente aqui, nossa, ansioso, Tasa na veia, Tasa é lua, né? Mandar fazer umas camisetas, Tasa 4, olha isso. Gente, é impressionante, toda vez que a gente fala, aliás, Taurus que já teve aqui também com a gente, né? A gente já trouxe aqui o CEO, a gente também já trouxe o diretor de RI da companhia aqui para poder bater um papo aqui conosco. Em breve eles estarão aqui de volta com a gente, trazendo mais novidades, né, Alex? Mas para continuar falando aí da Taurus ao vivo com a gente tem aqui o Rafael Freitas, que é investidor pessoa física, já sabe bastante também sobre esse case, né, Rafael? Aliás, tem gente aqui que já está esperando também por você aqui, o Eduardo Hinojosa, isso, acredito que é assim o sobrenome dele, está dizendo, tá ansioso aqui, dizendo que Rafael Freitas é gigante. Vamos lá, mas vamos falar aí. Seja muito bem-vindo aí aqui ao BMC Business. Vamos falar um pouquinho aí de Tasa 4, que é esse papel queridinho aqui do mercado. Eu acho que dá para poder a gente ficar... São dois setores totalmente diferentes, né? Mas Magalu, Vale, Tasa, tem umas queridinhas no mercado, né? Seja bem-vindo aqui, Rafael.
Primeiramente, muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, para, enfim, ter esse contato um pouco mais de perto, falar com os analistas, principalmente com o Marco. E, enfim, estou aqui para somar no que me cabe, né, nesse debate junto ao Alex. Vamos lá. Bom, você que conhece bem aí o histórico da companhia, né, e antes como investidor pessoa física também, né, tem se preocupado um pouco com essas quedas do dólar que a gente tem visto aí frequentemente. Como que isso pode afetar nas margens da companhia? Se isso tem te incomodado de alguma forma? Essa pergunta é muito interessante, principalmente porque essa falta de recorrência de investidor institucional no papel acaba trazendo um pouco mais de volatilidade. Então, tudo acaba se tornando um pouco dando pretexto, né, para o mercado para conjecturar eventuais cenários maléficos para a companhia. Mas, assim, até abrangendo essa questão, o management da Taurus ele é extremamente aberto e deixa o investidor muito à vontade para tirar todas as dúvidas, né, eventuais dúvidas sobre essas questões. A empresa, quando você olha para a receita que ela tende a gerar, você pode analisar várias linhas, tá? E uma das principais dela é o ticket médio, tá? Que está atrelada em dólar. Então, quando a gente tenta mensurar ali alguma potencial linha que ela tende a se inserir e tem incremento nesse ano, a gente entende que esse ganho de ticket, esse potencial ganho de ticket em uma eventual, como é que eu posso dizer? Assim, você focar em algumas linhas de produção que tendem a te gerar uma margem maior, visto uma produção de armas que tendem a te dar uma margem EBITDA melhor, tende a ter um net, né, positivo em toda essa questão. Então, assim, quando a gente olha esse dólar atual de 5,1 em detrimento ao dólar médio consolidado de 2020, que foi de 5,16, a gente ainda tem um nível de câmbio muito confortável para o que a empresa tende a gerar de caixa e, consequentemente, remunerar o equity e o acionista, tá? Aliás, em um dos últimos papos que a gente teve aqui com o Cigrilo, né, ele falou aqui durante uma visita que ele estava fazendo aqui, ele falou sobre a questão da fabricação dos carregadores, né, que tem sido aí também uma grande aposta agora da companhia. Eles estão fabricando bastante, estão produzindo bastante nisso, tem uma boa margem aí também, eles estão com bastante expectativa nisso, então acho que a gente pode ficar de olho aí, atento nisso aí para os próximos resultados. Mas em termos de aumento de produção, você como investidor também tem esperado maior redução de custos operacionais? Sem dúvida nenhuma, e eu acho que o ponto que tu fala é excelente, né? Porque quando a gente olha o CPV, né, custo por produto vendido, esse aumento de produção e aumento de produtividade, principalmente nesse aspecto de produção por homem na fábrica da Taurus, vai tender a diluir bastante custo aí para os próximos trimestres. Eu acho que um ponto, sem dúvida nenhuma, que pode ser ressaltado aqui é o como eles conseguiram rentabilizar esse capital do acionista e o capital do terceiro sem uma alavancagem demasiada, né? Você vê a companhia conseguindo aumentar bastante esse nível de produtividade, número de produção bruta, ainda sem tomar dívida no mercado, né? Então, sem dúvida nenhuma, o trabalho que vem sendo feito ali dentro só respalda que o caminho da Taurus é de geração de caixa e, consequentemente, remuneração ao acionista, tá? Vamos lá, deixa eu trazer o Alex André aqui para a gente continuar esse papo aqui, né? Participando aqui com a gente. Alex, você também tem perguntas aqui, vamos lá, tocando esse papo aqui com o Rafael. A galera tá adorando aqui no chat, aliás, já quero até antecipar, tá, Rafa? Tem muitos recadinhos aqui para você. Vai lá, Alex. Legal, bacana. O Rafael, né, lembrando, né, um investidor aí que está muito próximo, né, da companhia, próximo também de todo mundo, né, das casas de análise, enfim, também dos gestores. Rafael, como que você está enxergando não só o segundo trimestre, mas ao longo do ano, né? Ou seja, você acredita que tem mais gente cobrindo papel, começando a olhar para Taurus? Isso pode também, hoje estava vendo, né, o papel subindo até mais de 7% hoje, isso pode ser uma sinalização que realmente, como você falou, né, pode ter aí novos institucionais, pode ter aí mais pessoas físicas de olho. O que mudou de fato, né, a Taurus aí de um mês para cá? Porque realmente a companhia, de fato, operacionalmente não mudou, né, mas olhando para a base acionária, inclusive a gente estava vendo até uns movimentos aí, inclusive de short, né, muito esse movimento aqui de vendas expressivas, agora a gente está vendo um movimento totalmente ao contrário, né? O que de fato mudou? O que você enxerga com uma cabeça aqui de investidor para até o final do ano, ao longo desse 2021, Rafael? Excelente pergunta, Alex. Vamos abordar primeiro o potencial motivo dessas quedas recentes, né? Quando a gente olha, né, a volatilidade acentuada da ação, a gente entende que essa base acionária provida de investidor pessoa física tende a gerar, eventualmente, um pouco mais de volatilidade mesmo. Mas esse panorama tem tudo para mudar, tá? Acho que os resultados que a companhia vai soltar aqui, principalmente quando a gente tenta mensurar algum tipo de sensibilidade por múltiplo, vai deixar o papel muito barato a ponto de continuar sendo negligenciado. Inclusive, tanto o papo com vocês quanto com as outras casas foi nesse intuito de mostrar muito o que vem sendo feito por parte da companhia e, assim, só ressaltar o que a gente já vem vendo internamente,
que os níveis de depreciação em termos de múltiplo ou qualquer tipo de algum outro ajuste em cima de rentabilidade que a companhia tende a gerar não pode ser negligenciado pelo mercado. Então, assim, voltando à tona essa questão do play da Genial ali, que acabou batendo um pouco na ação nas últimas semanas e, enfim, a gente já está vendo o mercado recuperando isso como um todo. A gente teve contato um pouco mais de perto até com o próprio management da companhia para entender se eventualmente existia algo novo no panorama e reitero mais uma vez, tanto o Sérgio quanto o Salésio foram muito solícitos na hora de respaldar que nada aconteceu, de que o panorama é exatamente o mesmo e que até mesmo eles tentaram entender com a mesa diretamente da Genial se haveria algum panorama novo, né, por parte desse player. Enfim, se conjecturou vários cenários, né, de algo pontual, alguma pontual judicialização, mas, enfim, sobre a empresa. Mas eu acho que estou aqui para reiterar o que o Marco já falou, o que o Alex já falou e, enfim, com quem acompanha mais perto do case já sabia também, que é absolutamente nada novo. Esse play, inclusive, está short na ação. Quando a gente acompanha ali o net dele de fluxo, a gente vê que ele ainda tem bastante papel para recomprar, para zerar essa posição vendida. A gente, eventualmente, entendeu que esse cenário poderia estar sendo dado pelo vencimento de um bônus de subscrição da ação que vence nessa semana, tá? Ele poderia estar shorteando a ação para gerar um financeiro e fechar o short com a entrada desses novos papéis. Mas, aparentemente, esse não é o panorama que a gente tem em mesa. E, de fato, assim, partir para o lado de eventuais cenários do que aconteceu ali, eu acho que vai assim, deixar esse papo muito superficial, mas se eu tivesse que dar alguma opinião mais convicta aqui, é que de fato vai haver a recompra desse player do mercado e gerar aquele famoso movimento que a gente vê acontecendo em várias ações, que é o short squeeze, né? Mas enfim, eu não tenho como garantir isso, mas se eu tivesse que dar R$1 aqui em cima dessa situação, é que muito possivelmente nos próximos dias a gente pode ver um movimento interessante de recompra dessa posição vendida por parte desse player. É isso mesmo, Rafael. Inclusive a gente está até começando a ver esse movimento, né? É um movimento muito forte, né? Ou seja, os papéis subindo aí 5%, 6%, 7%. Mas, Rafael, eu vou falar um pouquinho aqui, mudando um pouco de assunto em relação, né, abordando um pouco sobre o ticket médio, né, e também essa grotesca, né, diferença em relação aos peers, né, referente aos pares. E depois, se a gente puder emendar, falando um pouquinho, que eu trouxe até, inclusive, o Rafael é um investidor também, ele estuda muito, ele tem até as próprias projeções dele, né, então a gente pode colocar aqui na tela depois. Inclusive, lembrando, pessoal, não é uma recomendação de investimento, ou seja, não é uma recomendação de compra nem de venda, mas é o estudo dele, né, como investidor, ou seja, ele com o próprio cenário dele, ele fez as contas, né, como investidor, enxergando, né, o que o papel pode entregar em relação aqui a diversos números que também vale a pena o Rafael colocar. Então, o Rafael, responde um pouquinho aqui sobre o ticket médio, depois a gente já emenda uma pergunta falando um pouquinho mais, né, sobre suas projeções aqui de Taurus. Perfeito. Olha, quando a gente olha para essa questão do ticket médio, eu diria que é um dos principais pontos que a empresa pode abordar bastante aí nos próximos trimestres e ano para continuar crescendo, tá? No consolidado de 2020, eles divulgaram uma comparação em detrimento aos seus pares, principais pares, na verdade, tanto a Hilger como a Smith & Wesson, que mostra que para Taurus chegar ao mesmo patamar de ticket médio por arma vendida, a gente teria uma alta expressiva aí de 50% no preço de venda de seus produtos, né? É óbvio que isso não tende a acontecer, a gente precisa analisar um pouco mais para trás o porquê dessa discrepância aí em termos de ticket em detrimento de seus pares. A Taurus é uma empresa que passou por um turnaround, então inevitavelmente você vê aí uma reaceitação, né, do mercado como um todo pelos seus produtos e você precisa fazer muito tipo de promoção para se reinserir no mercado como um todo. Óbvio que esse movimento já passou e a gente vê agora uma busca incessante da companhia em geração de valor agregado aos seus produtos. E quando a gente olha para esse lançamento mais recente deles, que no caso foi da GX4, a gente entende perfeitamente o que eles estão tentando fazer ali dentro. Então, olha, quando você mostrar essa planilha de projeção aí de ticket médio para os próximos anos, eu só quero ressaltar que a gente está sendo extremamente conservador, tá? No incremento ali de algo como 3% no ticket anual e que ainda vai deixar a empresa muito defasada aos pares. Então, é só para deixar bem claro que o potencial embutido aí nesses teóricos números que vocês vão ver realmente é bem expressivo. Legal, Rafael. Agora vou colocar aqui a apresentação na tela para o Rafael comentar um pouquinho também das suas projeções ali como investidor. Pode falar, Rafael, fica à vontade. Tá certo. Cara, isso aqui é bem trivial, tá? Para a gente ter uma base aqui de parâmetro nos números.
Basicamente, a gente mostra aí o que já foi faturado no primeiro TRI, em questão de produção de armas. A gente tem de manter uma média de produção aí que já foi respaldada pela própria empresa, acima de 9 mil armas até o final de 2021, e daqui para frente com um CAGR, né, de crescimento anual na base aí de 20%. Mais uma vez, reitero, tudo respaldado pela empresa. Quando a gente olha para a questão de dólar e ticket médio, ok, para a gente se manter de maneira mais conservadora possível, a gente tenta perpetuar esse dólar em patamares mais baixos, tá? Para entender o eventual impacto tanto nas margens, quanto na teórica receita e, enfim, no final lucro, né, que a empresa tende a gerar. Quando a gente olha para esse ticket, a gente vê uma redução no ticket do primeiro trimestre em detrimento ao consolidado de 2020. Isso acende um alerta. Por que isso? O que aconteceu? Olha, isso pode dizer muito sobre o planejamento estratégico que a companhia vem adotando, que é de simplesmente aumentar a produtividade, dar ênfase a produtos de menor valor agregado, porém que tem linhas processuais um pouco mais fáceis e tendem a incrementar a margem EBITDA. Então, onde é que a gente chega nesse cenário como um todo? A gente vê uma receita não crescendo tanto, mas um EBITDA, sim, acompanhando, e eu acho que no final das contas é isso que interessa, né? É a geração de caixa para a empresa. Acho que outras coisas que a gente pode salientar aqui é justamente a questão tanto da receita, como eu falei, que, bom, caso essas projeções estejam certas, né, diante desse mercado de bens cíclicos ainda muito aquecidos e a Taurus continuando a ganhar market share, você vê um crescimento exponencial aí para os próximos anos. Esse modelo mostra até 2025 alguns tipos de projeção bem básica, tanto no EBITDA quanto na receita líquida, tanto no lucro, né, por consequência. Eu acho que é interessante vocês verem aqui que tanto as margens líquida quanto o EBITDA, elas decrescem ao longo do tempo. Bom, isso aqui parte para um âmbito um pouco mais técnico, né, enfim, você tentar sempre reduzir as médias da indústria, né, porque pontualmente a empresa poderia estar tradando num cenário excepcional. Mas ainda assim, tá, e só um adendo, quando você olha para o lucro líquido da empresa, você tem uma pontualidade na Taurus, algo de questão mais contábil, que é justamente o lance de a empresa, por ter prejuízos acumulados atualmente, ela tem seu lucro líquido inflado. Então, acho que você tem que ajustar um pouco isso na hora de perpetuar, mais uma vez, essa questão desses resultados, na hora de entender onde é que a gente vai ter inserido lá para frente. Olha, antes de estipular aqui um potencial upside para a ação, por assim dizer, vamos dar uma olhada na dívida bruta, tá? Que eu acho que na líquida, perdão, que eu acho que sempre é um dos principais temores aí do investidor quando investe numa empresa em cenário de turnaround. Olha, na situação que a gente tem atualmente, com a geração de caixa que é respaldada pela empresa, com essas margens e patamar de dólar, enfim, eu acho que está bem elucidativo aqui na apresentação, a empresa, em um cenário onde você já aprovisione todo o CAPEX aprovado para 2021, pode chegar no final do ano sem nada de dívida líquida, tá? É óbvio que, assim, acho que é importante a gente explicar que dívida bruta não é dívida líquida, né? Você desconta o caixa que a empresa tem no final do período, justamente em cima dos vencimentos que ela tem para com seus credores. Mas eu acho que isso é muito interessante em ressaltar para o investidor, o potencial investidor da tese, que a percepção de risco da tese foi totalmente diluída, né? E o preço de tela, tudo bem, apesar de ter uma vasta valorização aí no horizonte dos últimos 12 meses, ele ainda está bem defasado, principalmente quando a gente tenta mensurar ou o fluxo de caixa descontado ou mensuração de múltiplos. Quando a gente olha para o múltiplo médio, que, enfim, tenta mensurar a geração de caixa, o EV/EBITDA, a gente vê a empresa tradando hoje com faturado em torno de 4 vezes. E quando a gente olha para a média do setor, ou até mesmo da Taurus, ali rodando perto de 7, 8 vezes, a gente vê que ainda que você põe um desconto de governança, ainda põe um desconto de ser uma empresa com risco país atrelado ao Brasil, você ainda vê um potencial upside, um potencial ajuste desse teórico spread bem relevante. Muito legal, Rafael. Uma aula, né? Uma aula aqui de Taurus. Mas vamos lá, vamos continuar falando um pouquinho aqui da companhia. Inclusive, a gente tem até alguns números, né, de intenção de compra de armas, né, nos Estados Unidos. E essa demanda está altíssima, né? E qual que é a leitura, né, Rafael? Me corrija se eu estiver enganado, né? Não é só para Taurus, a gente está vendo aqui todas as companhias, né, de armas comprando, né, ou seja, produzindo e os consumidores, né, comprando bastante. E também tem um fator, né, Rafael, acho que vale a pena ser explorado. Claro, um fator, ele não pode dizer que não é tão bom, né, mas impactou as vendas das armas, que é basicamente tudo que tem ali em relação à pandemia, né, também ali
ali, tempestades, enfim, furacões, impulsionam, né, a compra de armas nos Estados Unidos. Esse é um dos fatores, mas também tem diversos outros fatores em relação a isso. Mas será que realmente a pandemia, né, claro, a pandemia é um setor, é uma parte aí muito ruim, né, para a sociedade, mas a pandemia também trouxe aceleração de compra de armas, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Isso também pode acarretar, o Rafael, uma explicação com essa demanda altíssima, e essa demanda deve continuar, na sua opinião, ainda muito alta? Pode ainda o backorder da companhia, se puder explorar também um pouquinho sobre isso, pode ainda entregar números ainda mais fortes? Olha, Alex, eu acho que o ponto que você traz à tona ele é muito interessante, porque a gente entra num âmbito social aqui para entender o que está acontecendo. Eu acho que toda essa conjuntura, né, que tu trouxesse, ela explica muito bem a questão de excesso de liquidez no mercado que a gente está vivendo. É óbvio que quando você atrela isso a bens cíclicos, como eu disse há pouco, a um cenário caótico socialmente falando, que faz o americano correr atrás desses meios de defesa, e acho que tem um ponto muito interessante que vale a pena ser ressaltado aqui também, que é a questão da correlação positiva, né, de demanda por armas e governos democratas. A empresa ela tem um estudo muito bom, tá? É divulgado inclusive na APMEC de 2020, como você comentou há pouco sobre essa referência de estudo, que mostra tanto a intenção do cidadão americano de comprar mais uma arma depois da primeira aquisição, com bom, quando você atrela tudo isso a um período de governo democrata também. Aí você pode me perguntar, mas por que isso? Então, a gente entra num risco, talvez um dos únicos riscos da tese aqui, que é o risco jurídico, né? Deles mexerem em algo relacionado à segunda emenda da Constituição americana, que é o que respalda, né, o direito de posse de arma para o cidadão americano. Olha, o que eu tenho para te dizer e eventualmente passar para o telespectador é que esse risco é muito diluído, visto que o mercado da Taurus ele é totalmente focado em handguns, né? E não no que toda vez eles batem na tecla, né, de mexer com armas que são submetralhadoras, armas de maior porte, né, por assim dizer. Então, ressalto mais uma vez, eu acho que o momento é muito propício. Eu entendo que a Taurus continua a ganhar market share ainda com o NIX, né, uma marcação do FBI, basicamente é esse índice, né, que tu comentasse há pouco, que metrifica o interesse em posse de arma pelo americano, com patamares mais baixos. E sim, porque quando você vê o movimento que vem sendo feito por parte da empresa, você vê ela se inserindo em mercados que não estava antes, justamente pondo produtos que não compitam com os seus, como o caso da GX4, o lançamento mais recente da empresa, que basicamente entra no mercado das microcompactas e, assim, em conversas com a empresa, você vê que eles têm um guidance interno muito robusto, né, agressivo, de ter aí de 30% a 40% desse mercado no horizonte de 12 meses. Muito bacana, Rafael. Agora uma outra pergunta, né, em relação aqui, eu vou trazer um cenário, a perspectiva, né, de crescimento de novos mercados endereçáveis, né, nos próximos anos, né, inclusive a gente estava falando aqui também sobre a Índia, né, sobre a Jindal. Como que você avalia, né, lembrando que até a própria companhia disse aqui no BMC Business, ou seja, esperando vacinação, né, provavelmente ali no final do ano isso já está rodando, mas como você enxerga em relação aos novos mercados, novas licitações, tanto aqui no Brasil, né, Guarda Municipal, inclusive tendo T4, né, lá fora também a própria Filipinas aí chancelou, né, acho que teve o maior processo aí de rigidez, né, em relação aqui a processo, né, a Filipinas aí é conhecida por isso, e passou, né, o T4 ali, conseguiu ali ser entregue. Como que você agora enxerga esse novo momento da Taurus em novos mercados e também essa vertente, além de Índia, que todo mundo vem falando aqui, né? Então, Alex, mais uma vez, ótimo ponto que foi trazido por ti, e eu acho que só ressalta a ideia de que a Taurus pode e tem muito potencial a continuar ganhando market share, não só no mercado americano, e com exceção em outros mercados endereçáveis, principalmente na Ásia, né? Quando a gente vê essa joint venture, né, que foi homologada, né, criada aí com a empresa junto com a Jindal na Índia, você vê que ela é a inserção de um mercado com um potencial gigante, né? Quando você olha para o potencial desse mercado americano, você vê o segundo maior mercado civil de armamento no mundo e, além disso, em linha de segurança privada, né? E, bom, quando você tenta analisar os produtos que você tem disponibilidade no mercado interno, você vê que todos os produtos que você pode adquirir nesse tipo de mercado são muito precários e com custos extremamente altos, né? E é justamente aí onde se insere a ideia da Taurus, né? Que é chegar com um produto de qualidade, né? Respaldado, enfim, por todas as suas linhas processuais e de um custo muito competitivo para o consumidor. Mas agora eu acho que cabe a ti falar um pouco mais para o pessoal em todo tipo de processo
de sucessão de posse para o cidadão indiano, né, para que eles entendam de fato o real potencial, né, do cidadão lá de fato se armar. Bem legal, Rafael. Agora um outro ponto aqui que eu vou abordar, acho que é um ponto bem polêmico, né, em relação aqui a eleições do ano que vem, né? E a gente, olhando para o passado, né, a Taurus performou muito bem, até porque a gente, né, teve a eleição do presidente Jair Bolsonaro, né, que inclusive ali é pró-arma, né, inclusive trouxe uma valorização para o papel. Agora a gente está começando a ver algumas pesquisas, né, de algumas casas, enfim, trazendo uma dúvida, né, sobre essa possível reeleição. Mas como que esse fator político, Rafael, independentemente da performance da ação, pode impactar para os acionistas ali, né, para o papel da Taurus, inclusive no ano que vem? Já é um motivo de preocupação na sua visão? Como que você enxerga esse cenário político? Essa é uma questão interessante, né? Porque, assim, por mais que isso já seja altamente ressaltado, grande parte da receita da Taurus ela está linkada ao mercado externo, certo? Então, assim, como tu bem pontuasse, nas últimas eleições a gente viu uma volatilidade muito acentuada no papel por causa de todo esse tipo de especulação. Mas eu entendo que a base acionária do papel, o free float que a gente tinha ali de negociação como um todo, até o volume de negociação em momentos que precederam aquele momento ali, era completamente diferente, né? Então, com a conjuntura atual, eu acho que a gente tende a ter um cenário de estabilidade, tá? É óbvio que uma coisa ou outra de curto prazo pode acontecer, mas isso é um movimento técnico muito comum no mercado, né? E já indo para a parte dos fundamentos, que eu acho que é o que a gente precisa salientar aqui incessantemente, quando a gente olha toda essa questão de eventuais desmembramentos que uma reeleição ou não do presidente atual acarrete para o lado da empresa, a gente pode pegar as palavras do Salesio, tá, que foram proferidas aí depois da divulgação do último resultado. E ele é muito claro na hora de deixar assim, em cartas brancas para o investidor que a empresa não se beneficiou em absolutamente nada com a entrada do presidente Jair Bolsonaro. Todos os decretos que geraram volatilidade na ação aí desde dezembro, pontualmente ali quando se levantou-se alguma bola sobre o STF dar uma canetada, por assim dizer, e tirar todos os decretos que ele sancionou, o Salesio entrou em cena, né, para dizer que, bom, a Taurus ela tem uma equipe voltada a essa área jurídica já para, enfim, acompanhar na unha tudo o que acontece em relação a isso, possíveis desmembramentos para a companhia, e fez questão de ressaltar que tudo aquilo que vem sendo divulgado na mídia sobre a não continuidade desses decretos não afetam a empresa. Então eu sigo muito tranquilo, eu acho que, enfim, você se preocupar eventualmente como o dólar vai impactar na empresa, por exemplo, algo muito mais razoável do que você ficar, assim, eventualmente conjecturando cenários do que vai acontecer com a empresa, caso seja um presidente ou outro. A Taurus, ela tem mercado, você vê uma mensagem do management muito clara que eles tentam dar respaldo para o mercado brasileiro. Mas assim, se isso não for possível, ou se houver algum estreitamento em regulamentação interna, eles migram as linhas de produção para os Estados Unidos e vão continuar tendo demanda e, enfim, como arcar com esse backorder lá, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, isso é um ponto que traz muita tranquilidade e, assim, eu acho que todo tipo de investidor não deveria se preocupar. Muito bacana, Rafael. Muito obrigado aqui pela participação. Realmente foi uma grande aula, o Rafael muito ativo ali, né, nas redes sociais, no Twitter ali, e muito conhecido em referente a Taurus. Rafael, muito obrigado pela participação. Débora, fique à vontade aí. É isso aí, Alex. Obrigada a você por esse bate-bola. É vocês que mandam super bem aí desse case da Taurus, que, aliás, a galera adora. Vou te falar, hein, Rafa, tem muita coisa aqui, ó. Rafael volta todos os dias nesse horário. Taurus a R$150 tá barato. Um fã-clube. Eu tô achando que o Rafael garantiu aí um Pix pra uma galerinha aí, pra eles virem aqui movimentar esse chat. Movimenta da próxima vez também esse Pix, tá, Rafael? Ô, Rafael, só porque o Rafael tá aqui, a Taurus tá subindo 9,24%, não, R$ 27,42. Vai dar circuit break de alta. Já aí, teve gente pedindo pro Rafael continuar falando aqui até as 5 horas da tarde, até o fechamento do mercado. Até o fechamento do Até o 10% Mas, gente, já tá chegando o nosso horário. Muito obrigada, Rafael. Fica aqui até uma próxima, então, oportunidade para você compartilhar um pouquinho dos seus estudos aqui com a gente. Muito obrigada por compartilhar aí de tudo isso, mas agradeço aqui a tua participação. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço. E, sem dúvida nenhuma, se Deus quiser e a Taurus continuar gerando essa performance, em breve estamos aqui de novo para discorrer um pouco mais sobre o case.
Se Deus quiser, até uma próxima. É isso aí. Obrigada, Alex, para você também. Até a próxima. Muito obrigado, Débora. Obrigado, Rafael, mais uma vez. Obrigado a todo mundo aqui da BMC News. E a gente volta aí amanhã com novas notícias do mercado e também analisando aí as principais empresas da Bolsa. Débora? É isso aí. Bom, eu vou ficando por aqui também, lembrando que você pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News pelo nosso Instagram, bmc.news, e também pelo nosso portal, que já está no ar com atualização minuto a minuto, com tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC você tem informação que gera valor. Eu sou Débora Oliveira e vejo você por aqui, mas você continua, amanhã, mas você continua na nossa programação com a Hanna Beltrão e o Rafael Lara, no BMC Now. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau. Até amanhã.